salve, meus lindos, maravilhosos e poderosos! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Perifa, diretamente aqui, ó, da minha laje na Vila Clara / Americanópolis. E hoje a gente vai falar sobre a potência da música preta nas favelas. E para isso, ó, eu trouxe esse time de peso, lindos, maravilhosos e poderosos. E eu vou deixar que eles se apresentem, né? Porque nada melhor do que você mesmo falar sobre você. E não esquece de falar o arroba, porque a gente precisa de seguidores pra gente crescer nas redes, né? Vamos começar aqui com o lindo, maravilhoso e poderoso Winnet. Salve, tão da hora, tão legal, eu tô bem, graças ao bom, daquele jeitão, certo? Sou o Winnet, @oficial Winnet no Instagram. E tô aqui pra trocar umas ideias com vocês hoje. E o LOMC. Salve família, Luz Ofuscante tá na casa, certo? Já segue nós, @Luz Ofuscante. E hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho de mim pra vocês, tá mó friaco, mano, mas vamos que vamos, hein? E o Igor Rosa. Salve, salve família, Igor Rosa, @Igor Rosa com Y. Estamos aí, né, para trocar um papo, falar da vivência, falar da caminhada na música, como é que ela mudou nossa vida e vem mudando. E é isso, vamos que vamos. E é isso, gente. Eu acho que, na verdade, é muito difícil a gente viver de arte, tipo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Mas, pra nós que fazemos músicas com cultura preta, principalmente nesse momento que a gente tá, né? Onde existe uma, eu costumo falar, playboyificação da música, eu queria saber de vocês, primeiro, como é que começou o amor pela música para cada um de vocês? Quando é que vocês se descobriram? Porque assim, eu acho que nesse aspecto a gente é um pouco privilegiado, que não foi a sociedade que deu, né? Foi Deus que deu. Nosso privilégio, em que vocês acreditarem. Porque quando a gente sabe o que a gente gosta, a gente já tem meio caminho andado. Tem gente que não sabe. Então, quando é que vocês descobriram que a música era um norte para vocês, Winnet? Pra mim, não como sendo um norte, mas eu venho de uma família que sempre trabalhou com música de uma forma ou de outra. Minha mãe era bailarina do Sargentelli, minha avó gostava de cantar nos barzinhos da vida, só que eu nunca gostei de, tipo assim, do fato de precisar me comunicar com as pessoas. Então, para mim, a música foi mais um viés de libertação de pensamento do que um meio de trabalho. No momento onde eu conheci as batalhas de rima, principalmente a Batalha da Central, que foi onde eu aprendi o que era isso, foi o momento onde eu falei, não, tá bom, talvez seja uma outra forma de se expressar, talvez não seja tão ruim assim trabalhar com as palavras. E aí eu tive, através da batalha de rima e dessa visão que eu já vinha de casa, o pensamento de, mas rimar também é um pouco daquilo que a música traz, tá ligado? E aí na minha mente fez sentido e eu comecei a estudar um pouco sobre isso. E aí foi onde virou realmente aquilo que nossa, é isso aí que eu sei fazer então. É isso que eu gosto, é isso que vai pagar minhas contas daqui em diante. E paga as contas? Paga, graças a Deus. Graças a Deus! E você, ali, ó, como é que nasceu o seu amor pela música? Eu tinha meu padrinho, né? Eu morei um tempo com meu padrinho quando eu tava com os meus 9 anos. E meu padrinho, ele era professor de violão. E eu tinha maior paixão de ver ele tocar. Ele tinha um álbum de músicas que ele tava compondo. Ele já trabalhou em rádio. E aí foi me despertando interesse com isso. Só que aí, quando eu cheguei nos meus 13, 14 anos, eu comecei a ir pra igreja. E aí eu tava tentando me descobrir o que eu fazia. Será que eu prego? Será que eu canto? Será que eu toco? Eu não era muito aceito nos grupos de louvores, não era muito aceito entre os músicos, porque eu não sabia tocar, não tinha aula, não tinha nada. E aí, quando meu irmão foi morar em casa, que ele levou um violão pra casa, aí foi a deixa. Aí eu me lembro que eu assisti na época um filme que era em desenho animado, eu não me lembro o nome do filme, mas tinha uma mosca que tocava um violão assim do nada. E eu falava, nos desenhos a mosca sabe tocar e eu tô com violão em casa e não tô conseguindo aprender. Aí peguei o violão, comecei a praticar todos os dias, aprendi. Aí por volta dos meus 16 anos eu comecei a conhecer batalha de rima. E eu tinha meu irmão que cantava rap também. Aí quando eu colei na Batalha da Conque, que foi onde me revelou, tive minha primeira batalha. E na Feira Livre foi onde eu conheci vários caras que me ensinaram muita coisa, muita coisa. Comecei a colar pro lado de Diadema. E aí foi só pra cima. Aí eu tive umas outras circunstâncias na vida que, por incrível que pareça, até as partes tristes da minha vida envolvem a música, né? E até hoje é assim. E eu não consigo viver da música por conta das tragédias que vivem me acontecendo. Eu tive muitas perdas, eu só consegui me consolar na música. Só que eu me consolo
na música através do sentimento. E hoje em dia, a música não tá mais pro sentimento, ela tá pra venda. Eles não querem mais a sua história, eles querem o seu rosto. Eles acham que arte não é a vivência. Pra mim, viver é uma arte. Eles acham que a arte que faz a vida, mas não é. É a vida que faz a arte. Caramba. Igor, É louco, o bichão é um monstro mesmo. e a música, como é que entrou na sua vida, Igor? Cara, acho que a vivência foi bem parecida com um parceiro aqui. E, tipo assim, eu comecei na igreja, aí tinha uns amigos também que faziam uma música dentro da igreja, eu comecei a ter um amigo conhecido fazendo, já escrevi umas letras, aí foi a partir disso, mas assim, idas e vindas, sabe? Foi algo tipo, não gosto de fazer, mas não vou levar tão a sério assim, mas depois que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer outras coisas, tipo assim, sempre aquela frustração de, mano, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Isso aqui não é no meu mundo, o que eu tô fazendo. Aí eu fui, tipo assim, daqui eu tô me encontrando mais em relação à música. Como é que é o processo de criação, assim, pra arte de vocês? Porque, assim, uma coisa que eu tenho muita dúvida, que, assim, eu não sou, você não é da batalha, né? Você Compositor, sim. é compositor. E vocês vêm da batalha. Uma coisa que eu sempre tive muita dúvida, assim, a batalha é uma... como eu posso dizer pra vocês? É um movimento aonde vocês vivem, fazem uma carreira e vão ficar até, tipo, o resto da vida? Ou é uma parte do que vocês são? Porque, por exemplo, o Projota, né, o Emicida, teve uma outra galera que saiu e agora eles não vivem mais da batalha. Como que é isso pra vocês? São duas coisas Eu acho diferentes? que é uma visão muito individual, porque, por exemplo, assim, eu comecei a rimar porque eu sempre foi um processo, sempre um processo de necessidade. O processo criativo, acho que de qualquer jovem periférico, é o processo da necessidade, seja ela de coisas básicas, como dinheiro ou afins, ou de expressão. E eu acho que a batalha de rima, ela tem para cada um uma significância. Eu, por exemplo, eu venho da batalha de rima porque eu gostava de escrever poema, e aí eu pensava mais rápido do que eu escrevia. Então eu precisava falar o que eu pensava ali, porque senão eu perdi o pensamento. Até colocar numa caneta, para mim, era muito tempo, não ia demandar. E aí, a partir do momento onde você se consolida ou não, porque hoje não dá para comparar jamais o cenário de 10 anos atrás de batalha de rima com o cenário de hoje. Hoje, a batalha de rima é um novo jogador de futebol. Então, se você quiser e tiver, né, as artimanhas, os artefatos e as ferramentas para isso, você consegue galgar um trabalho, uma profissão e um profissionalismo ali só através da batalha de rima. Mais de um tempo para trás, era aquela questão, não, comecei aqui fazendo rima, mas o meu foco é ir no estúdio, gravar uma música. Sim. Hoje isso já está mais perto. Então o MC tem como escolher. Eu quero ficar rimando, eu quero ir lá gravar um som, eu quero fazer show ou eu quero apresentar a batalha. Então vai muito da visão de cada um e de como cada um encaixa a cultura na sua vida. Quando eu vou para o estúdio, eu faço freestyle. Mas às vezes eu escrevo também, porque dependendo do que eu preciso trabalhar ali de pensamento, precisa ser uma coisa mais trabalhada. Mas como eu já estou acostumado a lidar com as palavras, fazer de freestyle é muito mais rápido, muito mais frutífero e às vezes é até certo ponto. Porque você cria a melódica, você cria a rima, você cria o escopo da música da forma que você quer, sem se limitar a tendências ou qualquer coisa que esteja existindo. Você pode falar mesmo o que você for pensando. Então eu acho que a batalha de rima, deixar ou não, se ela vai ser ou não durante muito tempo parte da sua carreira artística, é opcional. O Emicida parou de fazer freestyle, mas ele ainda cola nas batalhas de rima, porque é dali que sai a inspiração. Dentro da batalha de rima rola muita questão de que a gente tem conflitos diários, todo ser humano. Então, tipo, no final do dia, que é quando as batalhas acontecem, é 7, 8 horas ali, na frente de algum metrô, 16 doidos se encontram para trocar ideia. Então, podem existir os questionamentos mais ímpares que você pode imaginar. Desde como é que está a situação da Amazônia até a filosofia interna de ser, estar e existir. Ser ou não ser, eis a questão. Então, acho que a batalha de rima para sempre vai ser uma fonte de inspiração para quem veio dela e para quem não é. Por isso que a gente tem essa confusão de pensar, pô, o cara saiu da batalha de rima e parou. Na verdade, ele não parou, ele só exercita isso na mente dele de uma forma diferente. Porque é que nem a frase icônica, malandro não para. Malandro não. Pô. É isso, E também é uma coisa importante, né, que esses mainstreams voltam, porque apesar da gente sentir que houve esse avanço, né, da batalha de rima até hoje, que a gente tem grandes festivais, não é nem festival que acontece, grandes batalhas, né, com grandes marcas patrocinando também, é importante que esses mainstreams venham até para puxar
os que estão começando, né? E aí quando você fala que o Emicida ainda está participando, a gente fala, ah, tá, então tá salvo. Tem também aquela galera que utiliza a batalha de rima como um exercício mental, né? E tem uma parte que também utiliza como uma forma de se expressar. Às vezes, por exemplo, dizem que política e religião é assuntos que não se discute. Quem fala isso nunca colou numa batalha de rima, não é verdade? Eu não tenho saúde mental pra ir, não. Então, dizem que tem certos xingamentos que você jamais pode fazer a alguém. Quem fala isso também nunca colou numa batalha de rima. Então, assim, às vezes a gente utiliza a batalha de rima como forma de se expressar, de jogar pra fora aquilo que você tá guardando pra você, porque às vezes você não encontra alguém pra você dialogar. E é bom, porque, por exemplo, se eu tenho um ponto de vista sobre determinado assunto, eu não vou chegar em você e falar do nada. Aí eu vou numa batalha de rima. E quando eu solto isso, eu consigo ver a reação das pessoas em volta, pra saber mais ou menos o que elas acham, pra saber mais ou menos se eu tenho um ponto de vista certo, errado, porque a gente vai vendo pelas expressões das pessoas. Então, eu acho que a batalha de rima, para quem quer viver da música mesmo, ela serve até um certo ponto. Porque você não consegue dar 100% numa batalha de rima e, ao mesmo tempo, para compor um álbum. Eu discordo. Você consegue? Completamente. Só na batalha de rima, dependendo, por exemplo, você quer escrever um álbum. Você vai escrever um álbum sobre o quê? É impossível a gente falar, vou escrever um álbum e esse álbum não vai ser sobre nada. Por exemplo, estou escrevendo agora um EP, uma mixtape, 4 faixas. E o nome dessa mixtape é Ele Delas. Dentro desse processo, é uma questão de visão, para como eu, né, na minha situação, o meu corpo, a minha visão de onde eu sou, lida com as referências femininas do meu ambiente, sejam elas quais forem. Dentro de uma batalha de rima, vai ser onde você vai ter a visão mais nua e crua das pessoas. Então, isso, para você compor, serve também. Porque você vai ter a opção de ouvir e ouvir da boca das pessoas, não só aquilo que elas vão te dar de feedback, mas aquilo que elas realmente querem dizer para você sobre determinado assunto. Então, vamos supor que você vai para uma batalha e eu vou para uma batalha e vou batalhar com uma mina, que coincidentemente me ocorreu, não só de uma batalha, mas como uma batalha, um evento, um fórum nacional, onde tinha várias minas ali que rimavam, que faziam um som, e eu tive que debater com elas, e é sobre ganhar, perder, e o que eu vou aprender com isso. Isso se baseia na nossa escrita. Sim. Porque o cotidiano, o que é a composição? Eu vou pegar visões, ideias, imagens, pensamentos, e eu vou colocar eles em forma de música. Eu só consigo fazer isso se eu tiver um estudo amplo sobre o pensamento que eu quero escorrer ali no meu texto. E a batalha de rima é onde você vai ter a fonte mais precisa e direta de qualquer informação, seja sobre qualquer classe social. Então, você quer entender um playboy? Vai na batalha dos playboys, você vai ver como é que eles pensam, você vai ouvir o que eles têm para te dizer e os argumentos que ele tem. Você quer entender as minas? Cola na batalha das minas. Você quer entender o público LGBTQIA+, cola numa edição de diversidade. Você quer entender os manos da favela? Cola na batalha mais underground que você conseguir. Tá Então, ligado? mas é aí que entra a parte que eu falei do exercício, de você usar a batalha como... Eu tô compondo um álbum. Peraí, eu vou compor, eu quero lançar esse álbum em novembro. Hoje eu já começo a batalhar a respeito dos temas que eu planejei para esse álbum. Tentar fazer rimas, tentar aprender conforme... Se eu vou fazer uma música sobre religião, eu solto uma rima sobre religião para ver o que meu oponente consegue trazer de volta, para ver o que eu consigo aprender. Aí quando eu parar para escrever, eu escrevo. Depois que eu terminar de escrever, eu volto para as batalhas de rima e começo a usar até mesmo referências das letras que eu fiz como forma de rima, para ver o que vai impactar as pessoas. É por isso que eu disse sobre o exercício de usar a batalha de rima. A gente sempre acaba voltando, entendeu? Você, Igor, qual que é o seu processo de criatividade para compor? É literalmente ouvir o beat, gostei e começar a escrever. Não tem muito segredo não, no caso. Eu ouço, né? É que, como vocês têm uma vivência de batalha já um pouco diferente em relação ao meu caso. Você já consegue ter um feedback das pessoas que você está batalhando, o público ao redor. Então, no caso, tipo assim, eu tento ser o mais introspectivo possível em relação às minhas composições para ter minha originalidade mesmo. Eu prezo muito nisso. Então, em relação a ouvir ou em relação a escrever, eu gosto de realmente estar fechado no meu ambiente ali, escutando o beat. Até prefiro escrever no estúdio. No dia a dia, geralmente eu não escrevo não, mas quando eu estou no estúdio, eu coloco o beat no tal lá e até sair a música. E vocês já tiveram numa situação assim que vocês pensaram em não viver da música ou desistir do sonho de vocês? Já teve essa confusão de tipo, cara, não consigo chegar lá, será que eu vou conseguir viver da música?
Já tiveram essa coisa? Já, E por quê? Já. Eu acho que é o que mais acontece. Eu geralmente eu já tive por conta de ouvir muito das pessoas que não faltava talento, faltava contato. E é o mais difícil você conseguir contatos quando você descobre que para algumas pessoas o seu estilo não vende, seu conteúdo não vende, o seu jeito de ser não vende. Sabe, por exemplo, se eu faço um boom bap no estilo anos 90, eu conheço um produtor, o cara fala, não, Eli, ó, não dá, isso aqui não dá. Você tem que fazer um trap no estilo 2026, cara. Você tem que fazer algo diferente. Aí eu falo, tá, mas a minha raiz está aqui, o meu melhor está aqui. Tá, mas isso aí já passou. Isso aí ninguém quer mais. Tem que evoluir. Aí acaba quebrando a pessoa. Porque como que você vai contra algo o qual você se identifica ali? Entendeu? Aí é onde bate o desânimo mesmo, que a gente fala, eu gostaria de chegar, mas como que eu vou chegar se eu não posso ser eu? O que eu costumo ver, na verdade, que acontece, principalmente com o mercado da música, que eu comecei a falar sobre isso, que eu bato muito na tecla, é sobre essa higienização. É uma coisa que eu tô vendo muito no funk. Eu não acompanho muito rap, talvez por eu ter sido uma criança gay nos anos 90, então eu tenho as minhas inspirações pretas assim foram as divas pop, né? Então eu fui muito treinado por Beyoncé. Eu aprendi o que é ser mulher, o que é respeitar ser mulher e o que é ser preto pelas músicas da Beyoncé, porque lá no Destiny Child elas já falavam sobre isso, né? E aqui no rap eu sempre sentia que eu não era abraçado. Exatamente pelo fato de eu ter sido tipo, uma criança gay. E aí eu queria saber de vocês se vocês sentem que tá acontecendo essa coisa da higienização na música, porque no funk está acontecendo. Assim, eu tô vendo agora aquelas crianças que, sei lá, na década, no começo de 2000, talvez estariam na fila pra fazer malhação, aí a malhação acabou, e agora tá todo mundo virando funkeiro, porque é o ritmo global, né? Isso acontece no rap e nas batalhas? Eu Ah, acho sim. que acontece em todo lugar. A tendência do mundo é a higienização de pautas, né? Então, aí, para voltar até no que o Eliel falou, e no ponto que você também disse, eu sou uma pessoa trans, né? Então, a minha vivência dentro de casa foi uma vivência pop, então. Eu escutei Beyoncé, Destiny's Child, só que eu também escutei Eta James, Nina Simone, tá ligado? E é sobre a contracultura. Eu acho que o que está acontecendo é que a gente está se apegando mais no que as pessoas querem comprar, querem usar da nossa cultura e menos no que a gente deveria se apegar, que é no repasse das informações, da onde veio, por que é assim, por que a gente faz e o que eu, como pertencente dessa parada, dono mesmo, sou dono do hip hop, eu sou dono, mano, de onde eu vim, ó, a minha história, eu sou dono. Nessa parada eu faço o que eu quiser, não são vocês. Não é os brancos, não é os caras que têm o dinheiro, é eu que faço o que eu quiser. E aí eu entendo toda a questão mercadológica também, de tipo assim, o que vende, o que não vende, o que é comprável, o que não é, mas eu também acho que a gente se rende muito ao que o mercado quer. No estilo, por exemplo, eu faço uma mistura de ritmos para fazer meu som e não é a mesma que os caras fazem hoje em dia. Eu não faço trap, eu não faço Detroit, eu faço dance house, Deu uma fita eu aqui. faço afrobeats, eu faço boom bap, eu faço rap, mano. E pra mim o rap não tem limitação de BPM. O rap é a batida que eu entrei no estúdio, falei, Bateu, nossa, gostou? essa aqui é diferente, vem comigo, O tá seu ligado? processo de criação, É né? Que isso. começa. Aham. Só que dentro disso, a gente às vezes acaba querendo, pô, tá acontecendo isso, eu tenho que fazer isso. A tendência é essa, eu tenho que fazer essa. Ou às vezes muito pelo contrário. Um cara dos nossos, a nossa periferia cria algo e a gente nem sequer replica. A gente está mais preocupado com o que a gente quer vender, o que a gente acha que deveria ser, ou que o mercado quer da gente, do que o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Um ótimo exemplo disso, que eu gosto muito de dar em toda a conversa que eu tenho desse tipo de coisa, é a Taxa 3. Porque antes de virar Tashi Trace, Ruf, Life e o caramba 4, as minas trampavam com a moda gueto afrodiaspórica. E aí ninguém tchum. Saiu no Fantástico. Ninguém tchum. Aí fizeram a collab lá com a das Lu, das Bi. Ninguém tchum. Só que elas sempre investiram na brasilidade das rimas delas. Elas estouraram com uma música que não é comercial, mano. Aquela música que é a
Tanto quando o preto nasce, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma gira, mano. É uma oração ali que tá sendo feita. É uma música ancestral e diaspórica. Inteira, internamente, cheia de referências à nossa própria cultura. Que é o saber de onde viemos para saber para onde vamos. Tá ligado? As primeiras a usar referência de Aliko Dangote. As primeiras a usar referência por exemplo, Ganga Zumba numa música, tá ligado? Então a gente tem que buscar, dentro de tudo que é comercial e novo, as nossas origens. Porque senão é lógico que vai haver o eugenismo. Tudo que é preto vende, mano. É impossível dizer que não. Tudo hoje, vamos supor, da coisa mais básica, nuggets. Por que os caras vendem nuggets enlatados? Porque os negros gostam de comer frango, mano. E é mais fácil você criar um produto para que aquele público consuma do que você valorizar o produto que aquele grupo já oferece. Entendeu? É sobre a alimentação, é sobre a vestimenta, é sobre a televisão, é sobre a música. O funk virou branco porque os mano original, os pretos favelados, escreve as letras dos brancos. Se os pretão parar de escrever, mano, a vivência de gueto, o que você acha que acontece? Se parar de escrever para eles e começar a escrever para si, se parar de enriquecer o bolso deles, se a gente parar de comprar Lacoste e começar a comprar Quilombo 93, tá ligado? Só que é aquilo, é o mesmo preço, só que valores agregados diferentes, porque nós mesmos temos a tendência de observar o que os caras produzem com uma qualidade maior do que a gente faz, mano. Exatamente. Sendo que a gente já faz. O Sound System, não é isso? O Sound Exatamente. System sempre foi o que é hoje. Só que hoje quem canta é os branquinhos, mano. Antes quem cantava era os negão. Só que o fato dos branquinhos estar cantando e organizando a seleção e tendo a grana para poder comprar o sistema, a gente não tava pensando nisso antes. Assim, falou, porra, tem esse maluco aqui que canta muito, tem o Igor, tem o Jota, vamos investir nos caras, vamos levar os caras para uns estúdios da hora. Os brancos estavam fazendo isso. Então eu acho que o eugenismo que tem acontecido é por conta da gente não observar qual que é o foco principal, que é ser o detentor da dominação. Garante a dominação quem detém a informação. Então, se a gente não detém as informações, eles vão manipular o jogo, porque você não sabe como é que funciona um ICRC. Você sabe como é que funciona uma distribuidora? Você sabe como é que funciona uma questão de beat? O mercado, o boom bap, que é uma questão que você abordou. O P-Caus é do Sul, e ele tá estourando com o boom bap. Tá ligado? É uma vivência que você teria 1000 vezes, eu teria 10.000 vezes aqui na Vila Clara, você se quisesse. Mano, só descer ali que você faz uma letra. Fácil. Tá ligado? Só que é como a gente vê, quem é que tá cantando. Vale a pena escutar? Vale a pena eu escutar um irmão preto meu que ainda tá no mesmo caminho? Ou vale a pena eu focar no que o branquinho tá fazendo? Tá ligado? E fazer igual, ao invés de juntar minha panela. Os caras saem na frente porque eles juntam a panela. Como a gente vende um sistema de degladiar, e eu digo isso por conta da batalha de rima, é 16 pessoas para uma premiação. Hoje, dentro da batalha de rima, a gente aprendeu que, pô, às vezes é injusto, 16 para um prêmio. Então, vamos supor que o prêmio é de 2.000, e aí o vice vai ficar com 500, e o terceiro lugar vai ficar com 3. Por que a gente não pega a chave dos últimos 4, junta esse dinheiro e divide? Porque a gente vai estar somando entre nós. Coisas que eles já fazem de antes. E a gente só está pensando nisso agora. Então, o avanço chega conforme a gente avança aqui. Qual é a solução para que a gente atue mais como comunidade mesmo, né? Porque a gente fala que enquanto favela a gente mora numa comunidade, mas antes da gente abrir câmera, a gente estava conversando sobre o fato das pessoas não se compartilharem. O que a gente faz? Porque assim, no final das contas, tá todo mundo fazendo o seu corre, por quê? Porque as pessoas, principalmente o mercado dos brancos, que estão roubando, né, a nossa arte, é um negócio para eles, fazer com que a gente não avance e que a gente continue trabalhando pro básico, que é comer, beber, dormir, enfim, e não consiga ajudar o amiguinho, porque aí fica com aquela síndrome de, tipo, o preto único. Tem um vídeo né? do Porta dos Fundos, você já viu? Não. Que vai, tipo assim, tem um vídeo do Porta dos Fundos, que é uma mina negra tá lá na cena gravando, um set, gravando. Aí o diretor chega e fala, não, vem fulano, agora é a cena de vocês. E aí chama uma outra mulher negra. Aí uma olha pra cara da outra e fica, tá, o que a gente faz? Aí o diretor, agora a gente atua, vai, personagem. Aí ela, não, mas ela vai ser minha empregada? Aí a outra pergunta, não, eu vou ser a faxineira, babá, alguma coisa assim? Porque não pode ter 2 pretos no mesmo lugar de ascensão. Aí o cara fala, não, vocês são 2 mulheres negras amigas bebendo um café numa tarde e já era. Aí elas, não, tá errado isso. Alguma coisa tá errada. Porque não pode ter 2 pretos no mesmo lugar. Então é a gente admitir que essa disputa, ela não é para nós, o que é para eles.
E que a gente, lógico que vai estar em lugares diferentes da vida, mas não é por causa disso que a gente é melhor ou pior, tá ligado? Sim. E ter esse instinto de comunidade, mano. A gente perdeu o panafricanismo, o bagulho do baobá. O baobá é você chegar no final do dia, você trocar ideia com a sua rede, mano. É que É nem difícil. quando acontece uma coisa lá do outro lado, os caras ficam tudo sabendo, mano. E Tá aí, ligado? Por que a gente nunca sabe? Eu acho que vai muito de quem tá em evidência, de quem tá vendendo, de quem tá alcançando as pessoas, começar a mudar o estilo de trabalho. Por exemplo, a gente fala que o rap é do preto. O preto vem da favela. Certo? Uhum. Então, por que que se eu, hoje, começando minha carreira, faço um rap aqui, sou preto, sou da favela, não sei o que, não sei o que, e quando eu ganho dinheiro eu vou comprar apartamento? Por que que eu não levanto um apartamento dentro da minha favela? Exato. Por que que eu não coloco os pretos dentro do apartamento? Sabe? Aí fica aquela de bater no peito, dentro do apartamento, numa piscina, aquecida, e você bater no peito falando, eu sou favela, a favela venceu. Não, a favela não venceu, quem venceu fui eu. Não foi a favela. A favela continua a mesma coisa. A favela continua sem saneamento básico. A favela continua sofrendo opressão. Eu venci. Aí, dependendo do lugar que eu estou, se eu estou numa favela, eu vou falar, não, nós é preto, nós é maloqueiro, nós é favela, nós conseguimos debaixo de muita luta. Mas e quando eu chego dentro de um apartamento cheio de branco, com grana, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu sou uma exceção. Não, mas Sim. peraí, eu ganhei porque eu sou uma exceção. É, Sim, meritocracia de sempre. Mas aí, tipo assim, é um ponto que não dá pra falar pro cara isso. Porque a visão é que se ele for ensinado que o sucesso é ele chegar num lugar onde só tem aquilo, ele vai perseguir isso a vida inteira. A Isso. gente tem que mudar a visão de sucesso das Sim. pessoas. O que é sucesso pra você? É comprar um apartamento? Sucesso pra mim é ter um pedaço de terra, mano. Lógico. Literalmente, tipo assim, ó. Eu não preciso ter um prédio, eu preciso ter chão. Chão. Eu não preciso ter uma hidromassagem, eu não preciso ter uma geladeira que fala comigo, eu não preciso ter um Alexa que liga o ar. Eu preciso ter um lugar onde eu consiga plantar pelo menos um pé de couve, tá ligado? Porque isso é o necessário e o suficiente pra mim. Só que as pessoas, a maior parte das pessoas estão condicionadas ao ter para ser. Eu sou mais da parte do ser para ter. O que eu sou reflete o que eu tenho. Não aquilo que eu tenho reflete o que eu sou. Porque eu posso ter um tênis de R$ 2.000 no meu pé e chegar na minha casa e não ter reboco na parede. E essa é a visão de ascensão da maioria das pessoas. Quando a gente pensa que o ter propriedades, que o ter carros, que o ter motos é a única coisa que a gente precisa, a gente acaba se limitando. Porque, na verdade, a gente não devia estar pensando, pô, quantos pretos eu vou colocar no prédio? Quantos pretos eu vou colocar no condomínio do Grande Viana? Quantos pretos eu consigo colocar na universidade? Quantos pretos eu consigo tirar da frente do córrego? Tá ligado? Isso. Mas você tem que criar uma base forte, né, mano? Uma base. Porque enquanto a gente estiver pensando em comprar carro, em comprar moto, gastar dinheiro com roupa, a gente vai estar atroz, mano. Tudo isso a gente produz. A gente vem pelado pro mundo. Tudo isso que a gente tem, a gente produz. São demandas que a gente precisa ter, metas de curto prazo na vida. Só que uma meta de longo prazo é mudar o viés ideológico. E a música está pecando nisso. Não é porque, Sim. os caras tá falando de carro, os caras tá falando de conquista. Isso é proposital. Porque quando a gente fala do que a gente necessita, a gente esquece do que a gente precisa. Necessidade e precisar não são a mesma coisa, tá ligado? Você necessita de um carro para poder ser visto assim. Aí você necessita de uma moto para poder chegar no rolê e dar o peão com a novinha. Você precisa, de fato, irmão, saber o porquê que um carro no Brasil custa 3 vezes mais do que custa nos Estados Unidos. É isso que você precisa, tá ligado? Necessidade e precisar... Precisão é aquilo que vai realmente te bastar. Necessidade é aquilo que você necessita, que você sente falta sem nunca ter tido. Então a gente não tem necessidade de cultura, por exemplo. A gente não tem necessidade de produção, porque a gente tem hoje as fábricas de cultura, que tem os estúdios grátis. A gente tem hoje as batalhas de rima, que levam pessoas do mais alto escalão para a rua, de fácil acesso com a gente. Tá ligado? O que a gente não tem? O conhecimento. E aí é esse ponto. Porque o cara que tá fazendo a música falando senta, rebola, não sei o que lá, ele sabe. Ele tem isso aqui, ó. Ele fez uma faculdade. Ele tem um estudo mínimo sobre a produção musical. Ele sabe quanto que ele paga pro produtor, quanto que ele paga no mínimo pro diretor, quanto que ele paga pro empresário, o que ele ganha no fim da noite. A gente não sabe isso. Isso, no caso, você tá falando das pessoas que estão produzindo, né? Isso eu- Não da galera que tá, tipo, com a cara no gol. Tipo, os MCs. De todos.
Até os com a cara no gol. Tem MC que tá com a Porque eu cara acho no que gol. falta letramento, né? É, Pra o muitos, letramento. principalmente pra galera, Mas infelizmente, do funk. Porque eu acho que hoje, na verdade, a galera antes sonhava ser jogador de futebol, não sei o quê. Hoje a galera sonha em ser MC pra conquistar o sucesso financeiro, né? Mas eu não acho que essa galera esteja estudando letramento racial e sociedade. Não, Mas o que você vê no cenário do funk hoje? Você vê um menino de 12 anos andando de iate, com uma loirona atrás. Mas é porque assim, ó. E comprando a casa de 500 mil quando pra o mãe dele, pessoal enquanto a gente chegou- tá... Quando os 30 colonizadores chegaram, qual que foi a primeira ação do colonizador? Entorpecer. O álcool chega no continente africano, entorpece a população, tanto no continente africano quanto no Brasil, quando os caras chegam aqui. Álcool, vaidade, luxúria. O funk vende isso. O funk vende anestesia mental, mano. Tá ligado? Como qualquer coisa. O pop também, de alguma forma. Só que o pop Trap ainda também, embasa. com força. Entendeu, mano? Então, tipo assim, como é que você vai pensar no letramento racial se ninguém tá vendo a sua cor? O Mas pessoal tá vendo a cor esse do é um seu bagulho que dinheiro e a até cor da o- bala da sua água. A gente mesmo que é próprio MC tem que mudar a mentalidade quando chega nesse ponto de fazer a moeda. Porque assim, não adianta nada nesse momento, puta, mano, eu penso nisso, mas quando eu chegar lá, puta, eu tô fazendo uma moeda, tô fazendo dinheiro, eu vim juntar com esses mesmos cara que nem olhou na minha cara, que não me ajudou em nada, e não faz sentido. Tipo assim, eu pegar meu dinheiro, mano, vou gastar tudo de Lacoste, vou comprar um cordão de 200 mil. Pra quê? Mas eles se juntam, né? Não, pra isso. Mas, Porque tipo é o assim, status. Pra ser Pra notícia. ter notícia, só ser pra notícia. isso, tá ligado? Mas, tipo assim, pra criar uma base forte, tipo assim, ó, o parceiro aqui que tá do lado, tá fazendo música, tá no mesmo corre que eu, mó cota, eu venci. Eu tô vendo que o cara tá nesse mesmo corre, mano, que custa, mano? Dá um auxílio, dá uma força, tá ligado? Os caras preferem fazer o dinheiro, fazer uma moeda, babar o ovo de uma pá de branquelo lá que já tá só... Não tem nexo um bagulho desse, mano. Exato. Quando eu era criança, eu escutava muito uma música que falava é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Mas quantas dançarinas negras você vê nos maiores clipes que tem visualizações? Hoje, De funk, não. de funk não, mas do resto, Não. você só vê dançarina preta, irmão. Só vê, porque é mais fácil você botar uma preta pra dançar, que vai ser mais bombástico. Se você pegar os clipes do Djonga, se você pegar o balé da Marina Sena, se você pegar, tipo, analisar o show do Veig, olha o show do Veig do Hariel. A mina que é bailarina do Hariel, ela é cabeleireira aqui de Diadema, Maibu, ela faz rap também. Ela é bailarina do Hariel, ela é pretona, diastema, foda, tá ligado? E é sobre esse bagulho, mano. A nossa cultura vende. E, tipo assim, sobre a questão dos caras que chegam lá, hoje quem que a gente tem preto que chegou lá, viado? Tem o Kai Black, que é racializado. E aí o que ele fez? Ele montou a GDM, a própria produtora, onde ele grava o primo, o Kai Berge, o LPZ Slatan, não sei o nome do mano, e ele criou a própria banca, porque ele vai chegar uma hora que é o processo Kevin, que você vai se revoltar com o bagulho e você vai querer sair e não vai conseguir de uma situação. Por isso que a gente tem que ter o pensamento antes. Porque, tipo assim, o estourar, o que é o estourar? Tem uma paz de mano que estourou e tá fudido, mano. Tá ligado? Estourou e tá fudido. Tá ligado? Não fudido, com perdão da palavra, lógico. Mas, tipo assim, não tem tudo que a gente acha que tem. Que tem. Tá ligado? Porque a ilusão dos números também é foda. Ah, é. Tipo, vamos usar um exemplo que eu gosto de dar. O funk, quando ele contrata um MC, ele faz a primeira coisa, te leva pra tomar um banho de loja, certo? Você pode ver, qualquer um que estourar, vê os vídeos. Primeira coisa é, vamos derrubar o Anália Franco. Vamos lá no shopping. Aí os caras gastam 26 mil de roupa. O primeiro clipe, o primeiro lançamento dos caras, tem 5 motos, 7 gostosa, 2 Porsche, bebida das mais caras, Bucanas, Royal Salu, piscina e tudo que você puder imaginar. Esse dinheiro tá saindo da onde? O contrato. Então pronto, É o Acabou. contrato. acabou. É o contrato. Gente do céu! É a carta de alforria. Você Que não paga vai pra chegar, ser, você paga vende pra ser. o seu corpo, a sua alma, a sua arte. E eu já ouvi muitos MCs falar Você paga sobre pra aqueles ser. contratos de tipo, mano, 500 milhões por 10 anos. Inclusive, ligado? o Pedrinho teve um problema recentemente com a produtora, né? Exato. Porque eu vi o vídeo do produtor falando, a gente te deu o videoclipe, a gente comprou É, carro pra o JP você, também, a gente te né? deu apartamento e agora você quer sair da produtora. E ele acabou perdendo, né, na justiça. Ficou 10 Porque os anos. caras fazem, ó, só nessa ida ao shopping você gastou 30 mil. Só no clipe você já gastou mais 50 mil, fora os equipamentos de câmera. Fora a edição. Fora a produção da música. Isso você não tem. Você não gastou isso pra poder produzir seu clipe.
Aí os caras falam, não, beleza. Ainda dependendo, te dá um adiantamento. Fala, quanto é que você tá precisando pra viver suave? Você precisa de um quê? De uns 50 mil, te resolve? Ajuda sua mãe, ajuda seus pessoal. Você compra um carrinho, compra Nossa. alguma coisinha pra E pior você. que nada total. na vida é de graça. filho. É Irmão, tipo se aquela, você- é a lógica de graça, do irmão. trabalho escravo Não, mesmo, da né? Tem até escravidão. agora o filme E do aquilo Sete que- Prisioneiros que E o fala que eles sobre investem isso. pro seu som bateu? Você acha que o som bate assim naturalmente e as pessoas vão a 1 milhão de pessoas clicam em 24 horas no som? Truta, tudo isso é pago. E você fica amarrado, porque aí às vezes, por exemplo, o cara tem mais 2, 3 artistas, o cara pega e fala, ó, vou juntar você com esses 2 artistas aqui, vocês vão fazer um trabalho junto e nós vamos empurrar o som pra cima. Aí você fala, não, eu não quero. O cara fala, mas você não tem escolha, você tem que fazer. É isso mesmo. Exato. E aí tem coisa que é boa e tem coisa que não, e tem coisa que vale a pena e tem coisa E que até não. aí você tem que ver aonde que tá valendo a pena. Uhum. Porque quando você sai na rua, nossa, o L.O. tá estourado, o L.O. gravou com não sei quem, tá em tal produtora, bateu 3 milhões, 5 milhões em uma semana. Só que tá, mas e aqui dentro? Como é que fica? É. Será que realmente eu tô feliz? Será que eu realmente tenho tudo? Porque quando eu te mostro um videoclipe meu dirigindo uma Porsche e eu escrevo na letra que eu comprei uma Porsche, você vai me ver na rua, você vai achar que eu tenho uma Porsche. E eu não tenho, É. entendeu? Ah, mas Até aí... os patacos, né? Esses dias eu peguei uns patacos. Eu pensei que era de verdade. É por isso que a gente cai, Mas né? aí entra o seu trampo mais especificamente. Eu mexo com internet, mas eu costumo dizer, eu não sou influencer, muito pelo contrário, eu sou desinfluencer. Tudo que eu puder te desinfluenciar de fazer, Não. eu estarei fazendo. É aquele mano. famoso livro, A Então, Deseducação do Negro. Exato, eu faço a completa É. deseducação do eurocentrismo. Porque, tipo assim, vamos supor, geralmente eu não falo de Porsche, porque não são coisas que me apetecem. Mas vamos supor que eu fiz uma música, comprei uma Porsche amarela pra cena quebrada, nananana. Eu comprei uma Porsche, não comprei uma Porsche. Não. Antes de eu fazer o som, já tenho essa troca de ideia com as pessoas que me seguem, que me entendem, que me escutam, as que eu quero que me escutem, em qualquer lugar que eu vou colar. Eu vou falar, família, é o seguinte, eu não comprei uma Porsche. Pra mim, não faz diferença ter uma Porsche ou não. Um dia, se eu tiver, muito obrigado ao Senhor, certo? Mas você pode cantar o que você sonha em ter. Você não pode ser hipócrita com a sua realidade. Você não pode cantar que tem uma Porsche, tá dentro do busão, e tipo assim, tá zoando na internet, fazendo piada com quem é pobre, tá gastando mais do que você ganha, sabendo que você é um artista que é independente, você não pode estar querendo dar luxo de popstar, tá ligado? Você tem que ter humildade. Porque aí um dia o sagrado te permite ter uma Porsche. Você pode cantar o que você quer ter. A gente não é impedido de falar de Porsche, de Minas, de guarda-roupas caros e não sei o que, não sei o que lá. A gente só precisa ter a consciência do que a gente quer fazer as pessoas, instigar no inconsciente das pessoas. Então, antes de fazer um som que eu tenho uma Porsche, você pode pesquisar minha discografia que tá falando 30 sons lá, falando som quebrado e penso assim, assim, assado. Uma Porsche não faz a diferença no meu dia. De formas poéticas, lógico. Mas eu já mandei essa mensagem para as pessoas. Que geralmente é o contrário, mano. A gente só instiga as pessoas quando a gente fala do que elas não podem ter. As pessoas só querem o que elas não podem. Mano. Você acha que alguém quer pensar, tipo, no que tem? É por isso que Ser elas feliz. valorizam os artistas da internet. Exato. Porque elas não conseguem alcançar. Tem uma batalha de rima na esquina do seu bairro. Só que você prefere ficar em casa vendo no YouTube. Exato. E como é que a gente pode chegar nessas pessoas e agregar essa estiga delas quererem participar? Talvez pela própria internet. Pela própria internet. Porque eu acho que, na verdade, eu sempre falo que existe uma coisa chamada revolução tecnológica do audiovisual, né? Porque como eu me formei em audiovisual, e eu sou dos anos 80, então eu tenho 41 anos, eu acho que a internet, gente, salvou a minha vida. Esse é um exemplo de como ela salvou a minha vida. A gente tá fazendo um podcast com muita tecnologia, obrigado Mars Filmes, aqui na minha laje. Vocês não acham que a gente precisa aprender a usar esse novo mecanismo? Eu digo por causa das produtoras. Eu vi nascer muitas produtoras de funk lá pra 2010, 2015, a Condzilla, não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, agora vai ter uma explosão de produtora. Se vier a Condzilla, vai vir um monte. Aí a gente tem 3 ou 4. 3 principais, né? Exato. E aí eu fico me perguntando assim, mas por que não tem mais? Se todo mundo na favela, principalmente os funkeiros, sonham em comprar qual que é o iPhone? O iPhone? O iPhone, na época não. Então, Celular. só em comprar um celular, o iPhone, que é o mais caro, enfim, porque dá status. Por que a gente não produz? Por que Informação, acontece? Né? Tipo assim, a gente mesmo não se comunica. Sim. Então, assim, quem consegue chegar nesse ponto de já estar fazendo dinheiro com isso, já virar uma grande produtora, também não compartilha.
Então, quem sabe o caminho das pedras, guarda. Compartilhamento do Guarda. conhecimento, né? O ouro, né? Guarda, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, é desinformação mesmo. Eu E- adoraria fazer uma gravadora monstruosa. E também Questão... porque é o recurso, Sim. né, mano? Tipo, a maioria de Sim. nós não... Você é da década de 80. Eu É. nasci em 99, mano. Eu não tenho habilidade de computador, por exemplo. Eu não sei mexer num programa, mas eu sei fazer uma direção vocal, mano. Tá ligado? Só que a brisa é essa. Às vezes o cara que faz a música, que tá ali, que sabe mexer no bagulho, ele aprendeu sozinho, autodidata. E é um conhecimento que não é amplo pra nós, da onde nós vem, tá ligado? As pessoas não se interessam por isso. A maior parte se interessa em cantar, em fazer o bagulho de fato. E aí vai ficando pouquinho. Os caras que aprendem, porra, precisa ganhar vida também. E aí tem um mal também que nós nunca quer pagar, mano, o parceiro. Nós nunca quer pagar o parceiro, mano, porque o parceiro é o parceiro. Aí, tipo assim, pô, já é meu parceiro, faz um Ali, desconto. ó. Mas será que a gente tem o dinheiro? Mas não Chega, tem, mas a Winnie. gente pode achar umas formas. Porque, tipo assim, se a gente tem o dinheiro, por exemplo, que é o caso da maioria das pessoas, pra comprar uma garrafa pra botar no clipe, pra comprar uma roupa pra botar no clipe, por que a gente não vai ter uns 100 reais, mano, pra ajudar o mano que também tá no corre dos programas? Gente, porque pelo amor de Deus, caro. se fosse 100 reais. Não, tipo, dá assim, pra 100 investir. reais é o mínimo Não, é o do mínimo. mínimo. Hoje você não compra carne com 100 reais, mas, tipo, eu digo pelo fato de que a gente paga por coisas e não pelo trabalho que foi feito pra gerar essas coisas. Então, por exemplo, sou o Winit MC de batalha. Sou o MC de batalha que eu trampo há 7 anos com o bagulho. Então já teve muitos percalços. Hoje eu consigo viver disso. Aí o cara que é meu parceiro faz uma batalha do lado da minha casa. Beleza, já não vou cobrar ele pra poder ir, já vou a pé, mano. Só que ele sabe que eu vivo disso, mano. Se eu cobro, geralmente eu cobro X de um cara que tem dinheiro. Dele, eu vou cobrar, não vai ser nem Y, eu vou cobrar A. Eu sei que é a necessidade dele. E aí ele não quer pagar o A. Porque, pô, você mora aqui, mano, você é meu parceiro. Vem no amor. Só E que, tipo acontece assim, muito isso com produção também. com produção Eu, também. por exemplo, o Windy produz e eu quero gravar uma track. E aí, quando você cobra 500 conto, tá caro. Não vou gravar. Tá Aí eu ligado? vou no celular e baixo o aplicativo, fico tentando Compra um gravar beat, em casa. pega um beat Es- da internet, grava em cima. estrago o meu trabalho pra não ter que pagar um profissional. Por quê? Pô, é parceiro, nós cola junto nas batalhas, pô. Grava eu aí, E mano. outra, o Fortalece. dinheiro não é a única moeda de troca, né, mano? Falando novamente Às da vezes base. às vezes um link, né, que a gente Porra, tá falando, tá ligado? compartilhar um Sim. link já Divulga aí é. o bagulho, Já faz a ajuda. parada. Já é. Por exemplo, eu gosto muito sempre voltar, quando eu vou falar de rap, sempre voltar pro Sound System, porque o reggae é o primeiro ritmo, tá ligado? É o originário, é da onde tudo veio, então começa por aí. No reggae a gente tem um bagulho da plate. O cara às vezes faz o reading, o O DJ, que é né? plate? A plate é o que eu vou explicar agora. O reading é como se fosse o beat. O reading é o beat. Então é o reading, você vai lá e canta no beat, que é aquele beat mais de reggae. E às vezes os caras fazem os beats, tem os beats lá. O mano faz um som da hora e você curte o som do mano. Só que você não tem dinheiro pra pagar um beat do mano. O que você faz? Você faz uma plate pra ele. O que é uma plate? Uma plate é uma música levantando o trampo dele. O mano é muito bom, o Walter é da hora, ele faz entrevista, ele nunca decora. Eu mando isso pra você, você usa no seu trampo. E eu vou poder ter o beat pra gravar meu trampo, mano. É troca, escambo. Dentro da nossa cultura, a gente vem da cultura do escambo também. A primeira moeda do mundo era o búzio, cara. Nós fez o mundo com búzio. Então, tipo, pô, vamos trocando conhecimento, vamos trocando oportunidade. Não adianta, tipo assim, a grama do vizinho ser sempre mais verde. O vizinho, às vezes, tá acordando cedo pra poder regar a grama, tá ligado? E às vezes, se ele não tá, mano, ele tá tipo, limpando o banheiro do outro fulano, pro fulano vir aparar a grama dele. E tudo é um trabalho. E tem que tirar o ego da frente, mano. Porque a gente... É foda se sujeitar, mas a gente não precisa se sujeitar. A gente precisa entender o que a gente precisa por nós e o que a gente não faria por eles, mano. Tá ligado? Por eles, eu digo pelas pessoas que consomem, pelas pessoas que não dão R$1 pra nós e depois quer falar do trampo, pelas pessoas que não que sabe que você tem um talento, às vezes te tesoura, tá ligado? Porque não quer te botar no mesmo lugar pra não ter que competir com você, mano. A gente tem que fazer o que a gente faria por nós, porque isso vai existir. Hoje eu vi um vídeo interessante sobre isso. O cara deu um balão pra várias pessoas numa sala e um palito Eu vi de esse dente. aí. Quem ficar com o balão cheio, ganha 1.000. R$1.000. Em vez de cada um segurar a porra do seu balão, todo mundo foi furar o balão do outro. E o cara que ficou quieto ficou com ele lá de boa. Ganhou. O cara ainda fala, tá? Eu falei pra estourar o balão do amigo. Eu falei que quem tivesse o balão cheio no final ia ter o dinheiro. Vocês foram estourar o bagulho porque vocês quiseram. Porque vocês não queriam ver o outro ganhando. Tá ligado? Sendo que às vezes um é a escada pro outro. E no vai rap, puxando. pessoal, e no rap também tem muito disso. Por exemplo, se eu e o Init vem da mesma quebrada, do mesmo lugar,
Eu quero estourar, mas não quero que ele estoure, porque senão vai ficar aquele bagulho de quem é melhor, Tupac ou Notorious Big? L.O. ou Init? Ah, eu sou da tropa do L.O. Não, eu sou da tropa do Init. O Init tem mais ideia. Não, mas o L.O. tem um flow melhor. Aí, pra não ficar Mas a nessa, Diz não faz isso? A tal da Diz, não é? a Mas Diz não aí faz é uma isso? disputa saudável. É você É mandar uma saudável. letra pro cara. Tipo, eu escrevi o que eu acho de você, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Tá ligado? Mas, tipo, isso é da sociedade. Dentro do rap, existe essa disputa no geral, mano. Isso, tá ligado? isso, Tá. isso. O bagulho é quem tá fazendo não se corromper por isso. Porque a verdade é que o principal ponto é que afeta quem produz. Sim. Tá ligado? Então, nós não estamos olhando muitas vezes pro lugar assim. Sim. Eu digo isso porque, tipo, mano, a minha brisa mesmo é que eu sou um eremita. Eu gosto de ficar no meu canto observando as paradas. Então eu trampo num movimento que é um dos movimentos mais acessados do Brasil, que é a Batalha de Rima. O bagulho é, tipo assim, em questão de visualização, domina a internet. TikTok, Instagram, o cara é quatro. Tudo tem batalha de rima. Só que é um nicho que, tipo, você não comanda, mano. Qualquer coisa pode se tornar uma problemática ou um impulsionamento de carreira muito forte. Então você tem que observar. Quando você começa a observar mais do que tentar, mano, porque você fica tentando, não, eu quero estourar, vou estourar, estourar, estourar. Quando você observa, você pensa, mano, o que é estourar? Uhum. Tem MCs com 1 milhão de seguidores que estão tendo que ir nos lugares só pelo preço da passagem. Tem MC que tem 20 mil seguidores que tá fechando trampo com a Clube Social, que tá fechando trampo com a NBA. E por que vocês acham que isso acontece? É como Uns você fecham, trabalha. é como você É como trabalha. você trabalha. Tipo, lógico que uma pessoa por trás ajuda. Mas eu tô dizendo Aham. de gente que eu conheço, que eu sei que, tipo, porra, não tem tantos recursos por trás. É, tipo, o mesmo recurso que nós temos. É uma casa, uns pessoal que não apoia, mas também não atrapalha seu trampo e a liberdade pra fazer. Tá ligado? E o seu próprio trampo CLT, o seu próprio trampo pagando o seu próprio trampo. Uhum. É como você realmente vai encarar o cenário de frente. Porque toda vez que você tentar fazer um bagulho e, tipo assim, ó, o cenário não quer nada que ele não possa controlar, viado. Se você com o seu boom bap, nós com o dance hall, com o sound system, com qualquer coisa que nós decidimos fazer que nós não tá nem aí, ah, achei a bossa nova legal, vou misturar. Marcha. Opa, olha eu fazendo. Os caras, você acha que os caras querem ver isso virando uma tendência? Não quer. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olha o Iago próprio, Resiliência, mano. né, mano? Resiliência do bagulho, Resiliência. tipo, não se moldar, mano. Não se moldar. Porque a gente tenta uma, tenta duas, tenta três, aí fala, não, mano, fazer o três agora pra tentar ver se vai um. Só que aí, tipo assim, às vezes era aquele quarto boom bap com bossa nova que você ia lançar, que ninguém deu play, que você ia lançar a frase que. E eu, com a minha experiência, penso nisso, mano. Que é você não Uhum. ficar pensando em estourar, é você fazer o bagulho porque você Organicamente, né? quer Fazer o que fazer. você É, porque a arte no final é isso, né? Uma dúvida que eu sempre tenho é, parece que apesar de, né, de ser culturas totalmente periféricas, parece que o rap sempre tá de um lado e o funk sempre de outro. Existe esse network, existe essa separação, existe essa coisa da galera do rap falar a gente pensa e a galera do funk só reproduz? Não era pra ter. Não era pra ter, Tá, tá bem mas igual. existe esse network? O que existe entre esses dois? Não sei nem se a palavra certa é gênero. Mas o que existe entre essas duas modalidades? A Mas- diferença de ideologia. A diferença da ideologia. Até então, por um longo tempo, o rap sempre foi descrito como um estilo musical de protesto e ideia. Contra o sistema, contra a política, ideia. O funk, ele, com o tempo, ele se admitiu num estilo diferente. De cantar putaria, de tentar levar os jovens para outro lado, coisas que o rap era totalmente contra. É que hoje o rap também mudou, com essa nova safra que chegou, ele também mudou seu estilo. Hoje em dia, os caras fazem trap funk. Rap Misturou funk, bastante. funk rap, funk hip hop, essas coisas. Se você voltar uns 20 anos atrás, a chance disso acontecer era zero. A zero. Aí, conforme foi evoluindo, eu não sei se hoje ainda tem, mas pelo menos há 20 anos atrás, o rap tinha uma ideologia, um estilo, e o funk veio começando a vir com outras propostas, das quais o rap era contra. Por exemplo, o rap era contra ficar falando pra mulher ficar rebolando de shortinho. O funk já fala na cara larga, ah, é a vagabunda. E tem mulher que gosta. Tem mulher que se sente, como é que eu posso te dizer, elogiada, se sente feliz quando ela escuta o nome dela taxada a garota do job. Eu acho que o bagulho é da onde, querendo ou não, se consolidou. O rap, ele chega primeiro nas capitais, né, principalmente São Paulo, ali na São Bento,
e o funk chega primeiro na Baixada. O funk vindo da Baixada, vindo de uma cultura onde a criminalidade era mais escancarada, porque se a gente for pegar a Baixada dos anos 90, ali dos anos 80, tipo assim, a Zona Leste era peixe pequeno, caralho. Se fosse ver Santos, São Vicente, em questão de criminalidade. E aí eu acho que vem do fator ostentação, de tipo, ser realmente o relato dos acontecimentos do momento daquela comunidade. E o rap tem um viés que vem do hip hop, que era ser um movimento cultural. O funk era só um subgênero, que ele foi misturando com várias coisas, e Rio de Janeiro ali também comendo com a cultura dos bares de corredor, muita ideia para trocar dentro das favelas. E os litorais, eles acabaram sofrendo mais porque foram os últimos lugares a serem descolonizados, assim, né? Então a repressão era muito maior, então a violência acabava por ser maior. Então o funk, ele não começa com a putaria, ele começa com o proibidão, mano. Ele começa quando os caras começam a falar dos assaltos que eles faziam, das pessoas que eles matavam, e de que era isso mesmo, e se entrasse na frente do bonde. O funk e o rap se conectam quando o Felipe Boladão ali começa a contar mais sobre histórias de vida de uma forma diferente, tá ligado? E aí junto com o Claudinho Bochecha lá no Rio de Janeiro, traz uma proposta mais romântica, mais de contação de história pro funk. Só que o funk sempre teve o viés de ser o bagulho para espairecer dos problemas. E o rap mais para refletir sobre eles. Com o passar do tempo, acho que foi meio que virando ao contrário. O rap é mais um lazer hoje e o funk é mais a reflexão da molecada. Porque se você para numa rodinha onde tá alguém fumando baseado, trocando uma ideia, você vai ver os caras escutando uns funk e pensando sobre isso. E a gente tem várias vertentes hoje do funk também, né? Por exemplo, a gente tem agora o funk consciente que Exato. Tem o veio Hariel. com força Exato. também, né? Tem o Rariel Mas que pelo fato de ele... ele ser um bagulho periférico, ele é muito criminalizado até hoje, né, mano? Exato. Tipo assim, você vê uns baile funk na rua. Se você fizer um forrozão na rua, não vai vir polícia atacando bomba de borracha em você nem Jamais ferrando. viu jamais. o forró toca as músicas de funk talo. remixadas. No talo, Tá irmão, ligado? no talo. Caixona imensa, tá ligado? Não vai vir ninguém com bomba de borracha, com gás de pimenta e nada. Mas só você botar um funkzinho altinho pra você ver, só espera. A batida, né, também, entendeu? o BPM da parada ajuda muito, vem dos bagulhos de ritmar com base nos tambor, dos ritmos originários, e o rap tem mais esse bagulho de misturar as coisas que não podiam serem misturadas, tá ligado? Então, botar um jazz, botar um rock, botar um clássico. Mas se for ver tudo que é periférico mesmo, os caras dão um jeito de ficar enchendo o saco durante um bom tempo. É, O e samba botar foi nós assim contra durante uma nós, né, cota, mano? o Porque rap- nós tem que estar contra nós. Rap, eu escutava rap, mano, escondido, porque eu via que rap era bagulho de bandido Exato. quando era criança. Dá, eu Exatamente. também, na Entendeu? época Não, dos é Racionais MC, se você ouvisse, E funk era entendeu? bagulho você era de bandido. pior ainda, tá Entendeu? ligado? Aí hoje você vê as pessoas da terceira idade com a caixa Bluetooth no talo, escutando Racionais na versão de forró. Exato. E é a Exato. coisa mais divertida do mundo. Exato. Porque aí eu acho que é muito sobre a sociedade avançar, né, mano? As pessoas começarem a prestar atenção no que tá sendo dito. Eu mesmo, quando eu comecei a escutar as primeiras músicas do Racionais, eu não entendia sobre o que ele tava falando, mano. Aí eu fui, tipo, eu entendi a realidade, né? Porque era a minha realidade, mas eu não entendia muitas das assimilar, frases. né? Assimilar, tá ligado? Umas paradas. Eu não entendia o fim de semana no Parque Santo Antônio. Até o dia que eu fui lá na favela do Apurá, lá que eu fui dar um rolezinho, lá no Pedreira, tá ligado? Tô ligado. O bagulho é complicado. Então, tipo, é sobre como a gente lida com os traumas da época. O rap, ele vem cantando a repressão de 64 até 90 ali, de uma forma a dar força para os oprimidos a se levantarem, tá ligado? Então, isso gera, tipo, hoje, né, quantos anos depois? Gera uma calmaria da neurose social. A gente entendeu o que aconteceu naquele período, principalmente dentro da periferia, a gente entendeu o que aconteceu, o que a gente sofreu. Então hoje as pessoas escutam isso com outros olls. Hoje não tem mais uma música que as pessoas falam, porra, não dá pra escutar, tá ligado? Tem velha que escuta até pipoquinha, tem criança que escuta nada do Batista. É um absurdo, pelo amor de Deus, porque não. Pô, mas tipo assim, o mundo, né, mano? As pessoas, elas, sei lá, acho que o mundo tá muito louco. A gente tá vivendo o apocalipse digital e não tá percebendo. Que a gente não tem mais freio, senso. Não tem mais filtro, É, porque né? Não também- tem. É porque também ficou mais fácil. Hoje, se você quiser colocar uma música na internet, qualquer coisa na internet, você coloca e você consegue levar com facilidade para as Sim. pessoas. Entendeu? Inclusive, a internet ela é um recurso maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Mas também é muito difícil para você alcançar. Por exemplo, a gente já não sabe se a gente consegue chegar nas pessoas com arte sincera ou se a gente chega com piadas. Porque tem gente trabalhando sério na música ali, ó, estudando, lendo, sabe, 10 livros por dia para compor a melhor composição.
mas quem estoura é um cara que canta sobre uma bala. É o É dinheiro. roleta sabe? russa, né? Não dá pra saber o que vai acontecer. Também, então. mano, eu acredito que tem mercado pra tudo, Tudo, velho. é. Tem mercado pra... Não tem aquela... Tem uma mina que estourou um tempo atrás que, mano, pagou um pau pra aquela doida. Hello, guys, it's me, Valéria Almeida. Esse é o som dela. É o som dela. Literalmente, eu acabei de cantar o som inteiro. E é isso, mano. O bagulho focou, bombou, estourou. Só que isso não quer dizer que ela vai ter uma Porque então, Sim. exatamente, Caneta porque azul, eu acho que não é muito aleatório. não necessariamente estourar na internet quer dizer que você vai ter uma carreira Sim. na internet, não. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Gente, estamos chegando aqui na reta final do nosso Pod Perifa, passou muito rápido, mas eu queria abrir o microfone aqui agora para vocês falarem qualquer coisa que vocês julguem muito importante da carreira de vocês, ou alguma coisa que vocês queiram passar e que não pode deixar de dizer aqui nesse podcast. Todo mundo mastigando. Eu também. Já faz aquele, como é que é, RMS? Peraí. Quer começar ali, ó? Não, tô mastigando. Todos mastigando? Certo. Não, eu vou falar mastigando. Né? Pode falar de boca cheia. Mano, pensem. Só isso que eu tenho pra falar. As pessoas precisam ter mais senso crítico sobre tudo que você gosta ou que você não gosta. Pesquise, estude, vá atrás de informação. Porque é uma frase que eu gosto, eu repito de novo, garante a dominação quem detém a informação. Eu faço questão de dialogar com as pessoas sempre com o viés de escutar as críticas e os apoios, os elogios. E é muito importante que a gente tenha espaços como esse, com as mais diversas pessoas, porque tem público pra tudo, tem louco pra tudo. E uma hora a gente acha o nicho, o lugar, a nossa tribo. Então não desista, mano. Só continua fazendo as suas paradas, continua trocando ideia com as pessoas e mantenha fé no ser humano. É difícil, mas vale a pena. É nóis. Ah, não, ó, desculpa, eu sei que a gente tá estourado, mas a outra vez veio a galera do funk aqui e eu não deixei eles mostrarem a arte deles. Amigo, você pode, por favor, mostrar... Não. Eu tenho que falar primeiro. Então, no final, a gente vai finalizar cada um aqui mostrando Só um se pouquinho todo da sua mundo- arte. todo Por mundo. favor, até porque nós estamos mascando, né? Fala, Elió. Antes do Elió falar, eu gostaria de contar muito rapidamente, tá, gente, a minha história com o Elió. O Elió, eu conheci ele num evento onde eu tava exibindo um filme meu. E foi uma das histórias mais bonitas, assim, da face da Terra, porque ele chegou pra mim e falou assim, você dirige, né? Você é diretor. Eu falei assim, sou ele. Você dirige um clipe meu? Eu falei assim, amigo, não é tão fácil assim. Eu tenho uma câmera velha, todo mundo tá querendo Godzilla, não sei o que. Ele, não, mas eu quero que você dirija. E aí, eu falei assim, olha, eu não tenho condições de dirigir um clipe foda pra você, mas se você quiser a gente pode sentar e conversar. E aí foi muito legal, porque quando a gente começou a concepção, né, Elió, o Elió falou assim, eu não quero fazer um videoclipe cantando, eu quero contar a história do meu irmão. Isso. Porque o meu irmão, ele tirou a própria vida, eu quero fazer uma homenagem pra ele. E eu entrei mais pra Batalha da Rima por causa disso. E foi quando a gente fez um videoclipe, que na verdade é um cinema, uma música que se chama Lágrimas. E foi uma das experiências mais incríveis, assim, da minha vida, porque o Elió realmente, cara, me mostrou que ali era um artista, tá ligado? Inclusive ele falou assim, eu não sei escrever roteiro. Aí eu falei assim, não, mas você tem que escrever o roteiro. E aí ele falou, cara, eu não tenho dinheiro pra ir pra sua casa. Na época eu tava desempregado. Aí eu falei assim, você mora perto da onde? Ele falou assim, perto do Nabuco. Eu falei assim, então eu vou no Nabuco. E aí o processo foi muito bonito, né, Léo? Porque eu falei assim, fecha o olho e me fala o que você vê do seu videoclipe. Aí ele fechou o olho, a gente foi ouvindo a música e ele foi falando, e ele escreveu cinema. E foi lindo. E hoje a gente tem esse vídeo no canal Plenafros, da música chamada Lágrimas, do Elió. Então, por favor, assistam. Então é isso, Elió. Só queria falar o quanto eu sou seu fã. Obrigado. Bom, eu só gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que não parem, não desistam e façam com que as dificuldades que acontecem com vocês, porque ninguém tá puro nesse mundo, né? Faça delas a sua maior força para seguir, para continuar. Inclusive, eu tive essa circunstância do Lágrimas, foi onde me empurrou para seguir com a música. Recentemente eu tive a perca da minha mãe e eu não parei, eu continuei e escrevi também um outro trabalho muito top, chamado Plano Divino, no YouTube. Gostaria que vocês dessem uma olhada lá. Tive minha filha também recentemente, que nasceu, é um anjinho de Deus, cara. Eu só gostaria de ressaltar muito rápido aqui que eu nunca quis ser pai.
Nunca quis ser pai na vida. E a minha mãe, ela vivia falando pra mim, eu quero uma neta, eu quero uma neta, eu quero uma menininha pra eu cuidar. E eu sendo caçula de 10, então a pressão ficou grande pra mim. Aí eu perdi minha mãe, quando deu um mês eu descobri que minha mulher tava grávida. E como eu tenho um vulgo de L.O., minha mãe falava que queria que, que minha filha viesse e chamava de Ellen. Ellen, a filha do L.O. E aí a minha filha nasceu no mesmo dia do aniversário da minha mãe, no dia 15 de da hora, mano. fevereiro. E aí eu Aniversário da minha gostaria mãe, de, dependendo disso, eu fiz uma letra muito top chamada Plano Divino, é só colocar no YouTube Plano Divino L.O., vocês vão estar prestando atenção lá, vocês vão ver que é o mesmo trabalho do Lágrimas, só que com outra história, e usem isso de inspiração, pra não desistir, você não precisa estar estourado, você não precisa estar famoso, você só precisa continuar, você só precisa manter o seu trabalho. É louco, mano. Não, é sério, também Igual porque é o chorou. seguinte, não, a vivência dele é muito parecida com a minha, tipo, de várias formas, mano. Eu consegui fazer uma música que bateu uns 300, 400 mil views no YouTube e tudo mais. No mesmo ano eu perdi minha mãe, no ano seguinte eu ganhei minha filha. Minha mãe faz aniversário no mesmo dia que a sua, dia 15 de fevereiro. Meu Deus! Por isso que eu tô aqui, mano. Eu tô olhando pra você que eu falei, nossa, irmão. Isso que eu falo, mano, é conexão, é energia Tem que fazer um som, positiva. É, sério, mano, sério, mano. Ai, gente, Sério. é isso. A gente vai finalizar aqui agora. Muito obrigado pela audiência. Continuem curtindo. Emocionei. Emocionei. Mas continue curtindo aqui o nosso Pod Perifa. Eu queria pedir para encerrar aqui na Sinergia com a arte de vocês. Por favor, comece o Init. Comece o Init. Toda hora tô legal, sem instrumento e sem beat, porque o homem que é o homem representa pela City. Trocar ideia com os manos, com as minas é de lei. Muito obrigado a geral e um salve do Nego Rei. Eu vou mandar a primeira parte do som Plano Divino. Só elas podem gerar vida, mas deviam ser eternas, sem passar pela velhice e ter juventude perpétua, só que a minha foi embora. Deus a recolheu da terra, mas me deu uma menina pra suprir a falta dela. A anjinha mais bela que eu recebi do Senhor. Obrigado, Deus, por essa maravilha eu receber. Gabriela, eu te agradeço por estar comigo nessa. Pra ter uma benção dessa, só podia ser com você. A dor que eu senti na perca eu não consigo descrever. Mesmo com lágrimas dois, ninguém iria me entender. A senhora está em paz e eu deveria esquecer, mas eu falava do meu pai só pra tua mão me bater. Hoje no seu habitat está alguém que me detesta e o problema é aceitar que a senhora não vai ver sua neta. Se eu tivesse contigo apenas mais uma conversa, antes de abrir a boca eu lhe abraçaria com pressa. Se minha vida fosse um filme, seria Minha Mãe é uma Peça. Que tá fazendo falta nesse meu quebra-cabeça. Eu me concentro em cada rap pra não errar na caneta. Quando eu lembro da minha véia, a pomba branca fica preta. E se o último momento dessa visita chega, eu te agradeceria por todas as nossas tretas, pois foram esses momentos que me fez ter sentimento de arrependimento e começar a fazer essa letra. É louco. Essa daqui é um dos versos da música Estaca Zero, ainda vou lançar. Medo travando seus planos, mantendo tudo na estaca zero. Eu só parte do jogo, se der errado comece de novo. Olhe pro espelho e veja, seu inimigo te encara assustado, pois ele sabe que é apenas um passo, todo esse medo vai logo pro espaço. Eu quero e posso e consigo, coisas que eu grito pra esse universo. Eu vou viver desses versos, dane-se quem dizer que é impossível. Tempo areia movediça, fica parado, vai ser submerso. Corra mesmo que suas pernas se cansem, ninguém falou que não era difícil. Lázaro levanta e anda, lembra qual era o seu norte? O que seus olhos brilhavam, o humor que deixava mais forte. É que a tristeza é covarde, tira da gente o que é mais importante. Faz esquecer nosso valor de antes, faz um gorila virar um fracote. A vida é sem piedade, de quem só olha pro céu e lamenta. Mesmo no fundo do poço, pensa que tudo é apenas momento. Quando estiver no seu auge, lembra desse sofrimento. Até o prédio mais alto é na sua base e o seu firmamento. É isso, gente. Até o próximo Pod Perifa. Beijo. Ai, gente. Que lindo.